Olá, tudo bem? O Maio Laranja é o mês e a cor da campanha contra a exploração e abuso sexual no Brasil. Por hora, 8 crianças ou adolescentes são vítimas de violência sexual no Brasil, mas apenas 8,5% dos casos são denunciados, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Nessa edição do Passos, nós vamos conhecer a gestora pública Adriana Mussi, que atua há 20 anos no acolhimento das vítimas de violência sexual em Taubaté. Olá, Adriana, seja muito bem-vinda. Olá, que prazer estar aqui, honrada pelo convite de um assunto tão importante, né, para a gente conversar hoje. Honrados estamos nós, viu? Também com a gente a psicóloga Maria Eduarda Machado Abud. Maria, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigada pelo convite, né? Estou honrada também de estar aqui. É a Abud mesmo? Isso mesmo. Acertei. Abud. É um nome esquisitinho, mas Tá é tudo fácil certo. de falar. E o filósofo e diretor do Departamento de Pedagogia aqui da Unital, César Augusto Eugênio. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. E, em nome do Departamento de Pedagogia, o objetivo da minha presença aqui é oferecer mesmo reflexões profundas para que a gente possa problematizar essa questão tão séria que precisa ser discutida. Ai, com certeza a gente vai aprofundar sim, esse assunto. A gente começa com a nossa personagem, Adriana, que vai falar um pouco sobre o seu trabalho e sua rotina. O nosso programa, geralmente, a gente pega os personagens reais que vivem, que convivem com esse problema. Porém, é um assunto que a gente não conseguiria trazer aqui para o estúdio uma criança ou um adolescente. Então, a gente preferiu optar por uma pessoa que trabalha e atua com esse problema e com essas pessoas, para mostrar a rotina desta pessoa, tá bom? Adriana, conta pra gente como que você decidiu, na verdade, atuar na defesa dessas crianças e da violência contra elas. Então, eu estou nessa batalha, né, desde 2009, quando eu me candidatei a ser conselheira tutelar em Taubaté, né? Eu fiquei por 3 mandatos. Eu fiquei mais de 12 anos no Conselho Tutelar, né, zelando pelo cumprimento de direitos das nossas crianças e adolescentes. Na sequência, em 2017, eu fundei em Taubaté o Instituto Abraços, que acolhe mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência, né? Então, eu venho trabalhando com isso há muitos anos, né? Infelizmente, é um assunto tabu. É um assunto que as pessoas não gostam muito de conversar, né, que é a violência sexual, que é o abuso sexual com as nossas crianças. Taubaté é uma cidade que não é diferente de nenhuma outra cidade, né? Os índices são altíssimos, né, de violência com as nossas crianças. E este ano nós estamos completando 25 anos do Maio Laranja, né, que é um mês muito importante de conscientização sobre a exploração e o abuso sexual das nossas crianças e adolescentes. Adriana, a gente já está passando umas imagens aqui. Você pode falar para a gente sobre sua rotina, como as entrevistas com essas crianças, com a família, como que é esse trabalho? O Instituto Abraços é um instituto de extrema importância em Taubaté, né, que veio para mudar a vida de muitas pessoas, né? Nós temos na rede pública serviços, né, para as nossas crianças, para as mulheres, mas um instituto, uma ONG, é diferente. O acolhimento é diferente. Nós temos psicólogas lá, todas voluntárias, nós temos assistente social, nós temos advogados. E hoje, infelizmente, a demanda de crianças e adolescentes vítimas de violência é maior do que das mulheres. Tá? O atendimento lá é muito maior de nossas crianças, infelizmente, abusadas, que sofrem qualquer tipo de violência. Nós temos nosso bazar, que é muito legal, com preço bem baixinho, para que sustente nosso instituto. Ter um instituto é muito difícil, se manter é muito difícil, né? Então, a minha rotina hoje, eu sou uma articuladora, né? Eu sou uma voluntária hoje, né? Fundei em 2017, mas eu sou uma articuladora lá dentro, né? Eu sou palestrante, eu tenho ido em escolas, falo de violência doméstica com as nossas adolescentes. E também agora, que é uma surpresa que aconteceu por esses dias, e nós vamos falar este mês para Taubaté, que nós criamos uma peça teatral, né? Que chama Meu Corpo, Meu Tesouro. De uma forma lúdica, nós vamos levar para as escolas, já está pronta a peça, estou muito feliz. Inclusive, nós temos uma música que foi o Grupo Paranga que nos
nos ofertou essa música, uma música linda para a nossa peça teatral, que nós vamos levar para as escolas, para as crianças de 6 a 12 anos. Porque nós precisamos falar do abuso sexual para as nossas E crianças. como que é a rotina de receber essas crianças, receber essa família? Como que é essa sua rotina? Como que você trabalha com isso? Na verdade, eu sou voluntária lá, né? Ela tem uma equipe, né, multidisciplinar. As crianças são encaminhadas por vários meios da rede de proteção, né, pelo Conselho Tutelar, pelo CREAS, pela Delegacia da Mulher. O Instituto Abraços trabalha na rede, né? Então, a rede encaminha para o Instituto Abraços, né? Lá, vamos dizer assim, a violência já aconteceu. Então, lá elas são atendidas pelas nossas psicólogas, pela assistente social e pelo advogado, quando necessário. O meu papel, como eu falei, eu sou articuladora, eu faço acontecer, eu faço o Instituto sobreviver, né? Porque essa é a luta de quem funda um instituto, uma ONG, seja lá o que for, que é difícil se manter. Então, eu estou sempre em contato com as psicólogas, articulando para as campanhas, para as palestras que eu faço, que é o que eu tenho feito mais, são as palestras. E agora, eu sou parte do grupo teatral. Eu sou a Didi Sabiá e nós temos a Abraçonilda. E a nossa peça ficou linda, então a gente quer muito ter portas abertas nas escolas da rede municipal para poder falar desse assunto. Não vai ser fácil. Eu já entendo que também já vai ser difícil entrar, né? Porque falar de abuso sexual mexe com todo mundo, né? Mexe com a família, mexe com a sociedade, mexe com a escola, que é obrigada a tomar alguma atitude, porque inevitavelmente várias vezes, enquanto eu fui conselheira tutelar também, que eu estive nas escolas falando de abuso sexual com as crianças, inevitavelmente, na nossa saída, uma criança chegava e contava para a professora: tia, isso acontece comigo em casa. E agora? Né? O que a escola tem que fazer? A escola... É só ela descobrir que aquilo, aquilo é diferente, que ela tenta resolver. Muitas crianças não reconhecem o abuso como abuso sexual. O abuso sexual, muitas vezes, é prazeroso para aquela criança. Ela não sabe. Sim. E, infelizmente, né, na maioria das vezes, 80%, 90% dos casos, é intrafamiliar, é dentro de casa. Né? É com o pai, com o irmão, com o tio. Então, Enfim. agora a gente vai partir para uma outra parte do programa, que é falar dessas crianças, tá? A gente tem aqui a primeira pergunta, é da Larissa Ribeiro, ela é babá. Ela vai fazer a pergunta aqui pra gente. Quais os sinais de alerta que a gente pode ter, a criança pode dar também, sobre abuso com elas? Quando a gente fala sobre violência sexual com criança, é uma coisa muito delicada que tem que ser vista. Como a Adriana disse, né, eu atendo as crianças no Instituto Abraços, né, sou voluntária lá. E aquele instituto ele me deu muita oportunidade de entender melhor como que faz esse acompanhamento, porque, como ela disse, é um cuidado multidisciplinar. Então, além das psicólogas, também tem a assistência social. E eu vejo que muito do cuidado que a gente tem que ter com as crianças também é com os pais, com a mãe, principalmente, né? Então, são ambientes que geralmente têm um abuso sexual, mas também tem a violência psicológica do abuso. Então, é um abuso sexual, mas junto com o abuso também vem outros tipos de violência. Então, a criança, quando ela não conta, geralmente tem uma coerção com o adulto, geralmente ela fica mais quieta, há uma mudança de comportamento muito grande e acaba pegando em diversos comportamentos da criança, porque a criança ela ainda é uma criança, ela ainda está em desenvolvimento. Então, quando ela está em desenvolvimento, para a cabecinha dela entender o que é um abuso, como, por exemplo, a Adriana falou, às vezes para a criança é prazeroso, mas, ao mesmo tempo, ela sabe que é errado. Então, é muita coisa para a cabecinha dela. E isso, ao longo do tempo, pega muitas coisas. Então, comportamento na escola, às vezes tem um rendimento escolar baixo, que antes não tinha. Comportamentos com os colegas, às vezes tem uma fobia com o sexo do abusador, né? Então, pode ser também, a gente sempre tem que lembrar também, um abusador também pode ser como homem, mas também acontece muito com mulheres. Então, medo de adultos, não querer encostar naquela pessoa em específico, às vezes os pais chegam e falam assim, vai lá abraçar o tio, às vezes o tio que é o abusador, e aí a criança fica, não quero, e o pai vai lá e obriga a criança, né? Então, são pequenos cuidados. Às vezes, também tem uma disfunção na parte
sexual. Então, às vezes, a criança, ela tem... Vou ter que falar aqui, porque, Sim. como a Adriana falou, né? É tabu. Então, às vezes, a criança, ela começa a ter um comportamento masturbatório também impulsivo. São coisas, assim, pequenas. Uma brincadeira em que ela comece a pegar os bonecos, a esfregar um no outro. Não é um comportamento normal. Tudo isso engloba muita coisa. Porque a gente está falando do desenvolvimento de uma criança. Então, além da parte sexual, que também, por exemplo, pode acontecer com mulheres adultas. A gente sempre vê abusos sexuais em mulheres adultas que têm também consequências no psicológico, depressão, ansiedade, fobias relacionadas, mas com a criança é um pouco mais sério, porque está dentro do desenvolvimento dela. O cérebro dela vai mudar, acho que a parte direita do cérebro, ela fica maior, porque o trauma fica muito preso dentro do desenvolvimento da criança. Então, é uma coisa muito séria que a gente tem que sempre atentar. Então, ver um comportamento diferente na criança, a gente já tem que tomar cuidado. Onde que essa criança está, quem essa criança se relaciona, e sempre estar fazendo esse cuidado, esse olhar bem multidisciplinar também. Professor? Bom, que é complexo a gente sabe, que precisa ser tratado a gente sabe, e é complexo por duas formas de olhar a situação. Uma é que, por ser às vezes prazeroso, né, nem sempre esses sinais são claros, né, nem sempre a mudança de comportamento clássica, que é tirar notas mais baixas ou ter essa fobia muito evidente, vai se dar no primeiro momento, o que torna ainda mais complexo identificar, né? E por um outro lado, a gente tem que pensar por que isso acontece, né? Acontece porque vivemos numa sociedade onde o corpo é erotizado, né? Então é necessário também falar que existe um corpo natural. Nós temos um corpo natural, né? Um corpo do homem, um corpo da mulher, independente de gênero nesse momento, né? E existe um processo de erotização desse corpo ao longo da vida da criança, do desenvolvimento da criança. Ela vai convivendo com corpos erotizados, né, pela TV e por diversos canais, né, de informação e redes sociais e tal. Então, também, essa mudança de comportamento que a Duda tem mostrado para a gente, vamos somar o fato do interesse, né, pelo acesso a redes sociais, que de alguma forma favorecem, né, esse tipo de informação, digamos. Né? Um outro pontinho que eu acho interessante é que, no caso da escola, nós temos que trabalhar a cultura da culpabilização do professor, que nem sempre consegue identificar isso. Eu queria pegar um gancho do que você falou da erotização, né? A gente também tem que lembrar que muitas vezes essa criança é exposta a filmes, a séries, a coisas que erotizam muito. As próprias redes sociais, né? Redes sociais. Então, acontece muitas vezes da criança ser exposta à pornografia. E isso também é considerado uma forma de abuso, uma forma de assédio. Exploração sexual, né? Porque coloca a criança em contato Sim. com algo que ela não tá pronta ainda para receber. Então, vou aproveitar essa deixa aí e já vou fazer mais uma pergunta. Quais são os abusos mais comuns sofridos por essas crianças e adolescentes? Na minha opinião, pela minha experiência de anos no Conselho Tutelar e hoje no Abraços, a violência física e sexual. Né? A física ainda maior, né, Maria Eduarda? Eu atendi muitos casos de violência física, muitos. Quando a gente diz sexual, o toque, Sim, o abuso a questão mesmo. da imagem, isso já A exploração sexual, o abuso sexual, sim, exatamente. Sim. E, como a gente tem falado, é intrafamiliar, né? Que é o mais dificultoso em trabalhar com isso, né? A gente também vai abordar isso. A gente tem mais uma pergunta agora, que é a do jornalista Ednelson Prado. A gente sabe que a maior parte dos casos em que há abuso contra a criança, esses abusos ou são de pessoas próximas ou de parentes. Do ponto de vista emocional, existe para a criança uma diferença, um impacto diferente quando isso ocorre
de um familiar ou quando isso ocorre de uma pessoa próxima? Ou para a criança tem o mesmo peso, emocionalmente ele tem a mesma sobrecarga? Com certeza tem uma diferença. Quando a gente fala de um pai, isso em qualquer atendimento psicológico que você vai fazer, você vai puxar muito os pais, né? A gente até tem uma piada interna assim, tipo, porque é tudo culpa dos pais. Vou lá na psicóloga para falar que é tudo culpa dos pais. Mas acontece que os pais, eles têm um papel muito importante, porque são o papel da segurança. Você tem o primeiro relacionamento amoroso da sua vida baseado na relação dos seus pais. Então, se os seus pais, que são o lugar da segurança, que é como se mostra como que é ser amado, como que você aprende a ser amado, você aprende a amar. Então, se na sua casa, nos seus pais, você não conseguiu esse amor, você foi abusado, você foi violentado de alguma forma, isso também vale muito também da violência psicológica, que eu também acho que, juntando com a outra resposta, eu acho que é um dos abusos assim que é mais comum, justamente porque muitas vezes as pessoas não sabem que estão cometendo violência psicológica. Ou sabem, mas é muito sutil. Eu acho que pior que isso também, Maria Eduardo, quando acontece dentro de casa, quando a criança que é vítima, né, pelo pai, pelo padrasto, pelo irmão, é uma violência camuflada, silenciada, né, que é pior. Porque a gente fala muito, vamos denunciar, temos que falar do abuso sexual. Mas e quando o abuso é cometido dentro de casa pelo pai? E quando o abuso é cometido pelo irmão mais velho? Olha a situação da família. Eu atendi inúmeros casos que aconteceu isso, você acaba camuflando. Normalmente, essa mulher, às vezes, depende financeiramente desse marido, ela não denuncia por medo, ela não denuncia para não prejudicar a família, para não prejudicar o marido. São inúmeros casos, né? Eu lembro de um caso que me marcou muito no Conselho Tutelar, que eu recebi uma denúncia que a criança sofria abuso sexual por parte do padrasto, e o papel do conselheiro tutelar, quando recebe a denúncia, é chamar até o conselho para conversar. E uma coisa que me chocou muito, que a Eduarda deve passar por isso lá no Abraços, eu conversando com a mãe, né? E era uma época do conselho tutelar que o conselheiro tutelar ouvia. A gente era psicóloga, a gente era tudo. Não tinha nem escuta especializada, nada, como ainda não tem. Você acaba ouvindo o relato da própria criança. Eu lembro que a menininha contou para mim, do lado da mãe, tudo o que ela estava passando com o padrasto dela. Quando eu perguntei para a genitora, e a senhora, diante disso? Qual é a atitude que a senhora tomou diante disso? Ela está com o seu marido ainda? Eu estou, conselheira. Olha a resposta que ela me deu. Eu já falei, eu cansei de falar para essa menina. Fica saindo de shorts do banheiro, de Muito toalha, clássico, né? Senta com a perna aberta no sofá. Saia curta Professor, dentro de casa. 7 anos de idade. Né? Ainda temos este lado da história, das mães que protegem os seus maridos e culpam os seus filhos do abuso sexual, que é devastador. Quem sofre? É a criança. Então, a criança, Só a criança. além da questão psicológica do abuso que ela sofreu, ainda ela tem a pressão da família de não falar ou falar de uma forma meio escondida ou de diminuir o problema. Porque são poucas as mães que tomam a atitude de separar na hora, de tomar uma atitude na delegacia da mulher, de registrar um boletim de ocorrência, de querer colocar esse homem na cadeia. Né? Que esse é o nosso papel. Né? Enquanto sociedade, enquanto técnico, conselheiro tutelar, o que for, né? É denunciar e fazer acontecer de fato, né? Que ele seja preso, que ele cumpra, que é um crime, né? E é devastador para a vida da criança e do adolescente, para o resto da vida, né? O crime sexual. E acontecendo dentro de casa, como foi falado aqui, se é muito pior com o pai, com o irmão, como eu acabei, porque às vezes é mascarado, principalmente numa outra classe social. Numa classe social diferenciada, aí então não se fala no assunto, esquece. Sim. Então a criança ela passa pelo abuso uma infância inteira, né? E nós temos um caso também no Conselho Tutelar, que não é da época da Duda, que agora não tem prazo mais, né? Nós temos um caso lá que ela foi abusada a infância inteira, a mãe não reconheceu como abuso, a mãe protegeu, né, o agressor, que era o pai, né, uma vida inteira, só que agora na fase adulta ela denunciou e ele foi preso. Né? Porque não tem mais prazo, para 10, 20 anos, você vai lá e denuncia, você coloca o seu algoz na cadeia. Então, mas precisou dela crescer, né? E ela tomar essa atitude, porque a família não fez nada por ela, por ser intrafamiliar. E dentro desse aspecto aí de culpar a vítima,
eu estava, né, fazendo a pesquisa para fazer esse programa, a questão das crianças muitas vezes sentirem prazer, elas se culpam ainda mais, né? Sim. Porque, de uma certa forma ou não, elas estão sendo instigadas ali sexualmente e acabam sentindo prazer. Principalmente Aí quando alguém próximo, né? Quando... Aí é pior, aí que ela esconde mais ainda porque ela acaba se Tem sentindo vergonha, culpada, né? Vergonha. Porque a criança ela tem que ter confiança. O que falta para essas crianças que sofrem abuso, né, Maria Eduarda? É a confiança de contar para alguém. Contar para quem? Para quem? Será que a minha mãe vai acreditar em mim? Será que a professora vai acreditar em mim? Então, eu acho que essa campanha, né, do Maio Laranja, ela vem, né, para conscientizar as pessoas, a sociedade, as escolas, o que for, que é preciso falar sobre isso. Né? Que é preciso, o professor mesmo falou sobre a escola, a importância da escola, estar preparada para ouvir uma denúncia dessa, né? E ajudar essa criança, porque as crianças têm medo de falar que são abusadas sexualmente. Quem vai acreditar em mim? Além da família, ela acontece na escola, essa violência acontece na escola também. Eu fiz uma pesquisa aqui nas igrejas também, o número é bem alto. Onde mais elas acontecem fora a família, fora a casa? Eu quero reforçar ainda na questão anterior, entrando nessa, que nós não estamos falando que a violência sexual seja exclusiva de uma classe social, né? Muito pelo contrário, né? Isso pode se dar e se dá, né? Independente da classe social. Aquela imagem de uma família tida como estruturada, pai, mãe, filho, né? O pai trabalha, a mãe fica em casa, tal. Nem sempre essa imagem da família estruturada, né, se preserva, né, diante de uma possibilidade real da criança ser abusada. E ainda temos um agravante, né, porque isso acaba tendo o peso do preconceito. Não? A família pobre, mais pobre, uma comunidade, né, mais vulnerável, onde se moram mais parentes, né? Então, tende-se a acreditar, por uma questão puramente fundamentada em preconceito, tende-se a acreditar que é uma família onde, né, estaria mais propensa à violência sexual do que uma família tida como estruturada, né, financeiramente, sobretudo. Então, também, nesse espaço de campanha, é importante a gente falar de pessoas que abusam, de abusadores que, independente da sua classe, da sua posição social, né, do lugar onde, da religião que comunga, né, então isso acontece e precisa ser realmente discutido. E aí entrando, né, acontece em outros espaços, né, como a escola, como sim, igrejas, né, sabemos que sim. O que a gente precisa estar atento, então, aos espaços que são mais ou menos propícios para que a violência aconteça. Né? Então, se nós pensarmos na escola, que é o espaço onde eu consigo falar com maior tranquilidade, né? A escola precisa ter os seus espaços bem ocupados, bem planejados, não a vigilância puramente dita, né? Mas pedagogicamente ocupados. A escola toda educa. Né? Eu costumo dizer que as paredes educam, o formato da sala de aula educa, o pátio educa. Né? Então, a escola, num primeiro momento, ela precisa ter, né, os seus espaços ocupados de forma inteligente. Né? Os seus espaços. Por quê? Porque nós vamos diminuindo as possibilidades para que o abuso se dê no espaço escolar. Porque ele pode acontecer também no espaço escolar. Entre turmas com diferença de idade, mas também, infelizmente, envolve o caso de professores também que, de repente, podem se tornar abusadores. Né? Então, o primeiro passo, a ocupação dos espaços de forma inteligente. Eu visitei uma escola recentemente, e quando eu entrei nessa escola, uma escola grande, uma escola muito bonita, muito pintadinha, arrumadinha e tal, e curiosamente me veio isso à cabeça. Né? Falei, bom, o pátio está aqui, quem é que olha aquela parte, quem olha aquela outra parte, como que esses espaços são ocupados no intervalo, como esses espaços são ocupados em aulas ociosas, né? Quando não se tem o professor, quando se falta um professor, né? Para onde essas crianças vão?
Nós não temos câmera, não temos funcionário para tudo isso. Então, se os espaços não forem bem ocupados, a escola acaba fragilizando ali determinadas relações e possibilitando, né, condições para que o abuso se dê dentro do espaço escolar. Eu ressalto uma coisa muito importante, professor, que é lei ter psicólogo e assistente social dentro das escolas. E para fazer cumprir essa lei? Por exemplo, o município de Taubaté não cumpre essa lei. Tem que ter. É muito raro, né? Mas é lei, hoje é lei. Né? E o recurso para isso? Para você ter em cada escola um psicólogo e um assistente social. Olha que mudança que faz na vida de um aluno, de uma criança, ter esse apoio dentro da escola, professor. Né? Como fazer esses municípios cumprirem a lei. Sim. Eu Maria acho que- Eduarda, você consegue... Perdão, pode falar. Eu ia acrescentar, quando a gente fala de abuso sexual também dentro das escolas, a gente sempre pensa em professores também abusando, porque a gente sempre pensa no adulto também. Mas o abuso sexual também pode ocorrer entre crianças um pouco maiores. A diferença de idade também pode acontecer. E, geralmente, crianças e adolescentes que se tornam abusadores também já foram abusados. Isso também é um comportamento, uma consequência do abuso que foi feito na infância. Então tem que ter atenção também com os próprios alunos. Sim, os maiores abusam dos menores, né? Daí ato infracional, Sim. aí tem que caminhar para um psicólogo, né? Porque Por isso que quando eu falei de uma ocupação inteligente do espaço da escola, também diz respeito a maneira como as turmas são divididas, a maneira como, né, essas turmas de diferentes idades convivem, né, e ocupam o mesmo A espaço. gente vai entrar nesse tema também. Certo. Eu lembro Eu queria pode falar. saber, além de que a gente falou muito da casa e da escola, além desses dois ambientes, onde mais a gente encontra? o abuso e a exploração, Qualquer lugar. ele está em qualquer lugar. Qualquer lugar ele está. Qualquer lugar, um vizinho que você deixa a criança cuidando, às vezes é babás. Aquele dia que você deixa a sua filha dormir na casa da coleguinha. Entendeu? O Pode pai. acontecer. Nossa, quantos casos. Por isso que a gente fala, não deixe dormir na casa de qualquer um. Presta atenção. Quem é o amigo? Quem é o pedreiro que está na sua casa? Eu lembro de uma vez, gente. Eu que só falo nesse assunto, é uma coisa que me toca. Eu lembro que eu contratei um pedreiro para ir na minha casa. E ele ficou lá trabalhando em casa. E daí, de repente, ele sumiu. E eu tratando ele super bem, como a gente trata todo mundo, lógico. Eu sou faladeira, conversava com ele o tempo inteiro. Daí ele largou o serviço. Aí eu falei, nossa, o que aconteceu com o fulano de tal, que não está em casa mais? Está preso. Está preso porque ele abusou sexualmente da filha. No caso, ele estuprou a filha. Eu disse, meu Deus, então quer dizer, olha o perigo. O perigo está em todos os lugares. Em construção. Você mora num lugar que está tendo uma construção do lado. Você tem que tomar cuidado. Você não sabe quem é a pessoa que está do porque lado. É muito rápido e muito simples, é muito fácil de Na acontecer, rua, né? aquela pessoa que passa de bicicleta oferecendo um docinho, uma bala para aquela criança. Olha, vem comigo, eu tenho uma balinha para te dar. Olha, vamos em tal lugar, eu tenho um presentinho para te dar. Na rua, em todos os lugares. A violência sexual acontece em todos os lugares. Tá certo. Mais uma coisa? Podemos passar para a próxima pergunta? Podemos. Podemos. Vamos lá, a próxima pergunta é da Gisele Costa, ela é servidora pública. Como educar as crianças para que elas fiquem alertas a algum sinal de abuso? Gente, não dá mais para não falar desse assunto abertamente com nossas Para crianças. colocar debaixo do tapete, Não né? dá. Não As dá crianças mais. precisam conhecer, falar sobre sexualidade, sim. Porque Mas como vocês acham que a escola deve atuar? Com palestra, com a questão dos espaços, com informação? com sim, informativo grupos, das escolas? apoiar instituições, grupos que façam isso. Mas a educação sexual precisa acontecer de forma sistematizada. Precisa acontecer de forma clara, né? Ela é um tema transversal que pode estar presente nas disciplinas, tá? Mas E que, infelizmente, tem uma corrente contra. sim, Lógico, sim. religiosa. Porque fica aquela impressão nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento, entendo assim, como um retrocesso mesmo, no que diz respeito a esses debates que são necessários. Toda vez que falam, por que debater sobre isso? E eu respondo, todas as vezes, como professor de ética que sou, né? Eu respondo, debater aquilo que acontece. Quando não mais acontecer, a gente diminui o debate. Não é que o debate termina também, não. Né? Porque se ele terminar, retrocede. Retrocede. Né? Então, nós vamos intensificar ou não. Mas, no caso, a educação sexual, por ser um tema transversal, todas as disciplinas podem trabalhar.
Todas, geografia, história, né? Matemática também, inclusive. Tá, muito bem. Mas aquilo que todos podem fazer, de repente ninguém faça. E por quê? Porque é difícil. É difícil. Né? É muito então, um difícil. professor de geografia está falando ali de geografia política, né, no 5º ano. Isso mesmo. Estou falando ainda dos primeiros anos do ensino fundamental. Estou falando de uma criança de 9 para 10 anos. Né? E, de repente, ali ele sabe que dá para abordar dentro do tema, mas ele já preocupa. E agora? Essa criança vai chegar em casa, vai contar, a mãe vem reclamar, e eu não quero essa dor de cabeça. Né? E, sobretudo, numa sociedade, infelizmente, né, chegamos difícil, né, numa sociedade condição. onde há uma interpretação sempre muito enviesada, sempre muito preconceituosa em relação a esse tema. Né? Então, para mim, mais do que favorável à manutenção da educação sexual como um tema transversal, é tratá-la de forma sistemática mesmo. Né? Ou seja, é um conhecimento específico. Não é só dentro lá das aulas de ciências ou, no caso do ensino médio de biologia, quando formos tratar do aparelho reprodutor masculino ou do aparelho reprodutor feminino. Não, é mais do que isso. É muito mais do que isso. Né? É uma questão de identidade, de autoconhecimento, de autoestima, então diz respeito a outras questões, né, que implica e passa pelo conhecimento do corpo, os limites do corpo, né? Até porque eu preciso entender o que eu quero, o que eu não quero, por que quero, por que não quero, né? Até que ponto eu posso permitir que o outro, né, possa, enfim, me abraçar e tal. Né? Nem tudo é afeto, nem tudo é prazeroso assim. Né? E isso precisa ser discutido. E como que vai ser discutido, gente? É um conhecimento específico. É um conhecimento que diz respeito a uma base teórica, científica, que a gente busca na filosofia e busca na psicologia, né? E conversa com outras ciências para tratar de educação sexual. Então, também não pode ser projetos muito simples e muito rasos, né? Porque daí a gente diminui a importância do tema. Vou fazer uma pergunta um pouco polêmica. A falta de informação, ela é pertinente apenas para o abusador? Eu acho assim, a informação protege, né? Sim. Né? E A pessoa que defende essa falta de informação, vocês acreditam que ela é interessante? ela protege os dois lados, Só o algoz o como a abusador? vítima, né? Quando a gente fala que é necessário tratar de uma educação sexual de maneira sistematizada, quer dizer, fundamentada cientificamente e tal, eu não estou tratando apenas, e não é apenas, tá, como força de expressão, eu não estou tratando apenas no plano da moral, do certo e do errado, eu estou tratando, né, com uma base científica que vai falar do trauma, que vai falar de uma mudança de vida, que vai falar de uma reprodução de um comportamento nocivo, né? Eu estou falando de relações sociais nocivas, degradantes, então eu estou falando também de um sujeito que mais para frente vai ser um chefe ruim, que vai ter o assédio sexual lá na frente, quer dizer, que vai reproduzir comportamentos nocivos. Então, quando eu falo de uma educação sexual sistematizada, eu estou sendo repetitivo para frisar, né, que precisa dessa base científica, dessa base epistemológica para tratar do assunto de forma séria, né? Porque conhecer o corpo é, acima de tudo, aprender a se respeitar, gostar de si mesmo, né? E saber dos seus próprios limites, né? Por isso que Maria? essas campanhas são importantes, né, Duda? Porque se aproveita um Maio Laranja, por exemplo, onde você coloca as crianças e os adolescentes como protagonistas dessa história, né? Sendo sujeito de direitos, né? Trazer para as escolas os próprios adolescentes falando do assunto, né? Criando campanhas importantes, como o professor Mendes, não sendo rasas, é um assunto muito sério, mas nós precisamos criar esse tipo de política dentro das escolas, trazer o adolescente para falar disso, não só no Maio Laranja, mas sempre ter eventos, situações que ele seja o protagonista dessa história, né? Então, a Duda sabe muito bem disso, né? Que a gente fala tanto sobre a prevenção, né? Você Um ia abraço. colocar alguma coisa? Eu queria dizer que para a gente criar uma criança, não é apenas o pai, não é apenas a mãe, não é apenas a escola,
criar uma criança é uma responsabilidade social. Eu vou um pouquinho mais a fundo nisso, porque a gente pode prevenir, né? A gente fala, as crianças, falta confiança das crianças para elas falarem, mas e a confiança dos adultos também de entrar nesse tema? Porque muitas vezes a gente fala também, a gente pode prevenir na escola e tudo mais, mas a criança ela não se sente segura para falar com a mãe, porque vai lá e conta. Eu li um livro na minha adolescência que é Não Conte para Mamãe. Alguém já leu esse livro? Não. É um livro biográfico de uma menina que ela passou por abuso sexual da infância, acho que dos 6 anos de idade até os 14 anos de idade, pelo próprio pai. E ela engravidou do próprio pai, teve um aborto e etc. A história é muito triste. Mas o interessante dessa história é que o nome do livro é Não Conte para Mamãe. Porque o pai abusou dela, falou, não conte para a mamãe. E ela falou assim, a minha mãe me ama. A minha mãe, ela sempre cuidou de mim, ela sempre cuidou muito bem de mim. Eu vou contar para ela e ela vai acreditar. Contou e não acreditou e deixou a menina de lado. Parou de cuidar, parou de arrumar o cabelo dela e tudo mais. Ia para a escola e tinha uma professora de extrema confiança. Isso também é de uma época um pouco mais antiga também, mas ainda assim atual. Que a professora, ela via o quanto que a menina ela era descuidada, cuidava da criança na escola, penteava o cabelo e tudo mais. Um dia ela se sentiu confiante de falar com a professora. A professora se absteve e cortou relações com a criança. Então, tem momentos em que a gente vê que a criança ela tem um comportamento estranho e aí tem aquele estigma, né? Que a gente também tem com relação ao abuso da mulher, que é, entre homem e mulher não se mete a colher. Mas às vezes precisa. Às vezes você vê um comportamento esquisito de uma criança e você precisa proteger essa criança porque também é responsabilidade social. E quando passa para denúncia e nada é feito, é muito pior. Isso que eu ia perguntar agora. Qual que é a providência que deve ser tomada para socorrer essa criança? Não, imediatamente, se ela conta para alguém, é conselho tutelar, é a porta de entrada. O conselho tutelar tem que ser avisado imediatamente pelas escolas, pela sociedade, seja o instituto, quem for. É o conselho tutelar que dá conta disso. E qual o acolhimento que deve ser feito para essa criança no momento? No momento? Nossa, quando dá a entrada, vamos supor que chegou, né, as vias de fato, da entrada no conselho tutelar, né? O conselho tutelar vai tomar todas as providências, né? Já, a primeira coisa é hospital. Ele leva no hospital universitário, que é o GO, né? Aqui em Taubaté? Em Taubaté, hospital universitário, passa lá, primeira coisa. Depois vem boletim de ocorrência, depois vem a passar por um atendimento psicológico, mas a primeira coisa é o exame. Então né? tá. Então, a criança contou ou descobriu, tem essa suspeita. Conselho tutelar, hospital. Hospital, Depois, encaminha para o Ministério Público a denúncia, faz boletim de ocorrência, né? Passa por encaminhamento para departamentos de psicologia para atender essa criança. É muito sofrido, viu? Não é fácil. Não é fácil porque, como a Duda estava falando, o professor também, a criança ela não se sente segura. Por isso que, em muitos casos, vem como é que eu falo? A denúncia tardia. Muitas meninas que foram silenciadas por ninguém acreditar nelas, denunciaram os seus algozes na fase adulta. Como eu conheço vários casos. Tem um Disque Denúncia 100? Tem o Disque 100, Disque Direitos Humanos. Criança pode ligar. Né? A criança pode ligar 100 de qualquer lugar, está em Brasília. Brasília distribui para todas as cidades, distribui para o Conselho Tutelar, para as delegacias especializadas. Então, assim, informar isso para a criança, que ela pode ligar, ela vai ser atendida, é muito importante. Mas a gente pode, né, quem vai cuidar? Quem vai denunciar? Quem vai acolher? Eu vou para a última pergunta aqui. Quais são os suportes necessários que essas vítimas precisam? Quando eu digo suporte, é suporte familiar, suporte profissional? Então, temos um problema aí de natureza também social, né? Acho que eu recupero a fala da Duda, muito feliz em dizer que a educação é uma responsabilidade social, e reforçar isso, né? Mas, quando a gente pensa na prática, no dia a dia,
né, no dormir, no acordar, ir para a escola e voltar, esse dia a dia consome uma energia terrível, né? E precisa, então, de pessoas que também tenham condições para dar condições, né? O medo, né, também se dá pela criança, mesmo adolescente, e aí 14, 15 anos, de não vislumbrar essa possibilidade de apoio. Então, assim, onde eu vou morar? Né? Eu tenho minha tia, mas minha tia, eu acho que não vai me querer. Então, também, eu vou para uma instituição, então, para onde eu irei? Então, esse medo de ser largado, de ser deixado, de não mais ter onde dormir e tal, não é que isso vá acontecer, mas vai povoar ali a cabecinha da criança, do adolescente, também é um elemento a ser considerado. E um outro elemento que eu quero colocar aqui é que as contradições habitam a alma humana, eu costumo dizer assim. Então, às vezes, eu não quero mais isso para mim, meu pai me abusa, eu não quero mais isso para mim, mas eu não quero meu pai preso. Eu não quero meu pai saber que meu pai foi assassinado na cadeia. Eu não quero isso também. Então, eu não sei qual é a dor maior. Né? Então, na dificuldade de medir essa dor, né, eu continuo em silêncio e tal. Mas a denúncia tem que acontecer, e se isso se der na escola, professores queridos, meus colegas, né, tem que denunciar, vá à sua direção, a gestão da escola tem que mobilizar conselho tutelar e todo esse processo que a Adriana colocou para a gente. Tem que acontecer. Então, o suporte precisa se dar, né, desde as condições mais básicas do dia a dia. A gente não pode desclassificar e colocar por ser um suporte básico. Eu estou falando do quê? De dormir, de acordar, de comer, né? Isso mesmo, né? Esse suporte básico não pode ser desqualificado, né? Leva para a tia, leva para a avó. Onde é essa avó? Qual é a relação que existe, né? Porque se a relação não é saudável, né? Ela vai ficar ali com a avó, com a tia, com o tio, não sei o que seja, e vai passar por um estágio de sofrimento também traumático, e como a gente diz, como eu insisto em dizer, as contradições habitam a alma humana, às vezes mais traumático do que a própria situação de origem. Né? Nossa, é muito pertinente isso que você falou, professor, porque nesses 12 anos que eu fiquei no Conselho Tutelar, eu acho que isso foi uma coisa que mais me tocou, né? Porque é exatamente isso. Você atende um caso desse, né? Em que há essa denúncia. No caso, vou lembrar daquela menininha que eu atendi, que a mãe acusou a menininha. A criança foi institucionalizada na Casa Transitória de Taubaté, que acolhe crianças, né? Ela teve que ir para a Casa Transitória. O padrasto preso e a mãe perdeu a guarda. Você imagina o sofrimento dessa criança. No caso, ela tinha 7 anos, aconteceu. O sofrimento que causou na vida dessa criança. Totalmente destruída. Totalmente destruída. Quando a criança é mais velha, como o professor acabou de falar que ela foi abusada do pai, vem todos esses problemas. Né? E agora, para onde eu vou? Porque a família extensiva, muitas vezes, a tia, o padrinho, a madrinha, ou um vizinho que tem um bom relacionamento, muitas vezes elas não são boas. A gente tem vários casos no Conselho Tutelar em que a criança foi institucionalizada, ela não pode ficar muito tempo no abrigo, a mãe perde a guarda, o agressor está preso e essa criança vai para uma família extensiva. Às vezes ela sofre o mesmo abuso na família extensiva. É um sofrimento. Eu atendi vários casos que as crianças passaram por várias casas. Foi para a casa de uma tia, não deu certo, foi para a casa de uma madrinha, não deu certo. Isso vai destruindo a vida daquela criança. E muitas vezes ela tem que voltar para o abrigo, que a gente chama de núcleo, em Taubaté, que são os adolescentes de 12 a 18 anos que ficam. Então, quer dizer, o abuso sexual é muito grave. Falar dele é grave por todas essas consequências, né? Porque você mexe com todo mundo, com uma família inteira. Né? Quando você cuida de uma criança que está sofrendo abuso, você tem que cuidar de toda a família. E vem tudo isso, o professor citou, toda essa tragédia, porque é uma tragédia, né, na vida dessa criança, porque ela perde tudo. Ela perde a casa dela, ela perde a mãe dela, ela perde a caminha onde ela dormia, ela vai morar na casa das pessoas. Primeiro ela passa com um abrigo que é traumático. Uma criança, por melhor que seja o abrigo, os funcionários que trabalham na Casa Transitória de Taubaté, que eu conheço, por melhor que seja, não é a mesma coisa. É um trauma para o resto da vida. O abuso sexual é avassalador, né, Eduardo? Eu acho que
as políticas públicas elas têm muito, muito a melhorar. Porque, por mais que tem casos extremos. Tem o caso da criança que não tem para onde ir, que ela tem medo de denunciar, porque é um processo que é muito traumático. E também, tipo, muitas vezes tem mães, familiares que sabem do abuso e também aumentam muito isso também para a criança. Então, a criança, às vezes, ela tem que aprender a entender o que é abuso, que isso é certo, o que é errado, mas toda hora fica falando para a criança sobre o abuso e fica estigmatizando isso na cabeça dela também. Tem casos de crianças que elas não se sentem seguras, mesmo que a mãe esteja ali, que ela esteja numa casa boa, porque denunciou o pai e a polícia não fez nada. O pai não sabe onde é que está. E a maior preocupação da polícia é se ele paga a pensão ou não. Então, a criança chega no meu consultório e pergunta: por que a polícia não fez nada? Por que a justiça não me ajuda? Ela falou isso com essas frases. Então, assim, isso é uma coisa que me pega muito. Porque, por mais que a gente tenha as ONGs como Abraço, por mais que a gente tenha psicólogos, professores que estejam ali dispostos a ajudar, o governo não ajuda Poder público também. O poder deixa a desejar, né? deixa muito a desejar. Por quê? As instituições de acolhimento não acolhem como deveriam. Não fazem também a proteção que o professor também falou nas escolas. Deixam áreas desprotegidas em que pode acontecer o abuso dentro dessas instituições de acolhimento. Então, crianças que foram abusadas, que passaram por isso, elas são mais propícias a passarem por isso de novo, porque é um sentimento de vulnerabilidade muito grande. Sem contar, né, Eduardo, que existe um sentimento, né, professor? Você imagina a criança que ela é abusada pelo pai. Ela ama esse pai. Sim. Né? Você imagina como que é isso? É uma coisa que toca muito a gente. Né? Como lidar com esse amor? Ela ama esse pai. Ela ama esta mãe que não a protege. Né? Gente, a conversa está muito boa, é muito importante, mas a gente precisa encerrar. Mais um Passo Dental fica por aqui. A gente conversou sobre o combate à violência e exploração sexual infantil. A gestora pública Adriana Mussi falou com a gente sobre sua experiência e o trabalho contra a violência sexual aqui em Taubaté. Adriana, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu acho importante a gente enfatizar que dessa campanha Maio Laranja, vamos falar dela, vamos falar nas escolas, professores, nas comunidades, não só no dia 18 de maio, que é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Essa é uma data que tem que se fortalecer por todo o ano, né? Fazer nossas crianças, nossos adolescentes falarem desse assunto como protagonistas dessa história e dizer sempre: o silêncio protege o agressor. Vamos denunciar. A psicóloga Maria Eduarda Machado Abud também conversou com a gente. Obrigado. Eu que agradeço por ter dado lugar também a essa pauta muito importante, como a gente tem falado aqui. É muito difícil entrar nessa pauta, com as pessoas elas têm ainda esse tabu muito grande de falar, e é muito importante que tenham espaços como esse que possam ajudar os ouvintes a entenderem melhor qual que é a gravidade disso, porque, como ela disse, né, abuso sexual é uma coisa que leva para a vida inteira. Então, é muito importante que a gente fale sobre isso, e como vou enfatizar de novo, precisa se denunciar. Se você vê, omite, fica calado com aquilo, você é cúmplice. E o professor, filósofo e diretor do Departamento de Pedagogia aqui da Unital, César Augusto Eugênio. Muito obrigado, professor, pela participação do senhor. Eu agradeço e só deixo aqui o meu apelo, né, educadores, né, univos, né, em relação a isso, né, mais do que conteúdo. Conteúdo é importante, né, gente? O conhecimento é importante, é claro, não vamos desqualificar a razão pela qual a escola existe, mas educação sexual é um conhecimento fundamental, precisa ser corajosamente tratado, enfrentado. Então, educadores não se calem, educadores se encorajem
né, diante desse problema tão grande, né? Não deixemos as nossas crianças desprotegidas, mais do que já estão. E muito obrigado também para você que acompanhou mais esse Passos Unital. E quem encerra é a Adriana. Adriana, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, para a sociedade, para que elas possam participar do Maio Laranja e ajudar essas crianças e esses adolescentes que passam por essa violência. O Instituto Abraços de Taubaté, que fica na rua Conselheiro Moreira de Barros, número 48, na famosa Rua das Palmeiras, está de portas abertas para acolher mulheres vítimas de violência, crianças e adolescentes. Eu peço para que a rede de proteção realmente se fortaleça na nossa cidade, que políticas públicas entendam que é preciso falar nas escolas, preparar os professores para que realmente fale desse assunto nas escolas e que denuncie. A denúncia é a maior arma que nós temos. E a educação. As nossas crianças precisam ser educadas referente a isso. Falar da violência sexual é urgência. É urgência. E fazer do Maio Laranja o ano inteiro nas nossas vidas. É muito triste também falar que nós estamos completando 52 anos da protagonista, infelizmente, dessa data que foi criada, que é a Araceli Crespo, que foi assassinada há 52 anos, nossa brasileira. Ela foi assassinada da pior forma possível, com as piores violências que você pode imaginar que ela sofreu. Passaram-se 52 anos e nunca os algozes pagaram por isto, né? Nós, apesar de tudo, precisamos acreditar nas nossas leis brasileiras e nós precisamos lutar por elas, fazer acontecer. Não basta ter o Estatuto da Criança e do Adolescente ser maravilhoso e não fazer valer as nossas leis para proteger as nossas crianças.